Meus queridos, antes da gente começar de verdade, a gente vai fazer aquela recapitulação. Tivemos uma semana de muito aprendizado. Todos os dias nós vemos que amar é alguma coisa. No primeiro dia, passa aí, Ronaldo. No primeiro dia eu vou falar amar é e vocês completam. Amar é? Sacrificar. No segundo dia, amar é? Agradecer. No terceiro dia, amar é? Perdoar. No quarto dia, amar é? Confiar. E aí nós tivemos no quinto dia, amar é? Obedecer. E ontem, amar é? Adorar. Eita, só alguns lembraram. O tema de ontem, número 6, amar é? Adorar. E o tema de hoje? Amar é? Compartilhar. E aí eu chamo o Wanderson aqui para contar uma historinha rápida para vocês. Vem cá, Wanderson. Conta aqui um depoimento com seu amigo Luiz Felipe. Chega aí. A nossa ovelhinha. É bombril. Wanderson, mil e uma utilidades. Meus queridos, eu vou contar para vocês uma história. Antes eu vou só perguntar uma coisa. Wanderson, na última vez que a gente foi em uma pizzaria, quantas pizzas você comeu? Gente, assim, não julgue, que é errado julgar, viu? Só para deixar claro. Fase de crescimento, sabe, gente? Eu só comi 9 fatias de pizza. Só isso. Wanderson comeu 9. E eu comi quantas, mano? Ele comeu o mesmo tanto que eu. Eu comi 9. Só que aí, meus queridos, 9. E sobrou um pedaço. E aí eu olhei para aquele um pedaço e falei, Wanderson, Deus mandou dividir o pão com o irmão. E aí eu fui pegar a faca para dividir a pizza e Wanderson tomou a pizza. Mandou dividir o pão com a pizza. Acabou. Wanderson disse que Deus mandou dividir o pão e não a pizza e comeu a minha pizza inteira. Olha o argumento dele. Deus mandou dividir o pão. Aí nessa história aí ele comeu 10 e eu 9. Injusto. Fazer o quê? Tá, obrigado aí pelo relato. Só uma brincadeirinha para alegrar vocês. Meus queridos, será que é esse compartilhar que eu vou falar essa noite? Com certeza não, porque Wanderson não compartilhou nem a pizza. Wanderson não dividiu a pizza comigo. Ô Wanderson, melhore, viu, Você cara? vai comer comigo. Brincadeiras à parte, meus queridos, nessa noite você vai aprender a compartilhar não um pedaço de pizza, não um pão, mas sim o amor de Cristo. Esse é o foco dessa noite, porque amar, meus irmãos, amar é compartilhar. E eu vou ensinar para vocês através de histórias. Quem gosta de histórias, levanta a mão. Quem gosta de histórias? As histórias de hoje eu vou contar também, mas nós vamos ver 3 e quem vai te contar é a própria Bíblia. Eu apenas vou melhorar, vou sintetizar para vocês, vou contar tudo direitinho. Então pega a sua Bíblia e você vai abrir ela em Marcos no capítulo 1, do verso 40 ao 42. Meus queridos, antes da gente ler, só feche o seu olho, por gentileza, e vamos fazer uma oração breve. Senhor Deus, a Tua palavra foi aberta nesse momento, Pai. Eu peço que Teu Espírito Santo amoleça os nossos corações e que possamos ter sabedoria vinda unicamente de Ti, Senhor. Que possamos ter inteligência para compreender o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 1, verso 40 ao 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode o quê? Purificar. Se quiseres, podes o quê? Purificar. Acompanhe comigo. Purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, o tocou e lhe disse: eu quero. Fica o quê? Purificar. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Dá uma pausa daí, a gente vai ler mais um pouquinho, mas deixa eu só contextualizar para vocês. Meus queridos, o nosso Jesus, Ele curava as pessoas socialmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Se uma pessoa estava passando fome, Jesus ficava com fome para dar um pão para aquela pessoa. Se uma pessoa estava
com algum problema de saúde, Jesus curava aquela pessoa. Se alguma pessoa estava com a fé fraca, Jesus dava uma lição, ensinava e ajudava aquela pessoa a reerguer a sua fé. O nosso mestre, ele aprendeu e ele ensinou de seu próprio Pai a compartilhar amor, porque amar é compartilhar. E nosso Jesus compartilhou com todo aquele que queria, compartilhou com todos os que precisavam. E aí eles se deparam com um leproso. Lepra, meus queridos, era uma doença muito complicada na época. Nós dizemos que hoje em dia ela é a hanseníase moderna. São a mesma coisa, Felipe? Mais ou menos. A lepra é a mistura de doenças de pele, podendo ter ou não a hanseníase. Ou seja, a lepra não era uma doença, eram várias doenças que deixavam a pessoa com muitas cicatrizes, arranhões e bolhas nas suas peles. E essa doença, meus irmãos, não tinha cura. Na época, não tinha cura. Então, se uma pessoa tivesse lepra, além dela ser julgada como uma pessoa que foi castigada por Deus, ela também era afastada, isolada de todas as pessoas, porque se encostasse perto de alguém, essa pessoa, mesmo não tendo lepra, ia se tornar impura. E meus queridos, essa pessoa morria sozinha. As pessoas passavam por ali, viam os leprosos e nem encostavam, nem olhavam para aquelas pessoas. Deixava lá. E o nosso Jesus, passando por ali, o leproso olhou para ele e falou: eu conheço esse homem pode me curar. E ele falou: Senhor, se você quiser, você pode me curar. E Jesus disse: eu quero. E Jesus fez uma coisa que ninguém tinha feito antes. Jesus o quê? Tocou no leproso. Jesus não só tocou, meu querido, Jesus curou aquele leproso. Jesus encostou a sua mão poderosa e curou a pele daquele rapaz. E aquele rapaz, saudável, novinho em folha, olhou para Jesus e não pôde conter a sua alegria. E aí eu convido você a continuar lendo. Nós paramos no versículo 42. Leia comigo 43, 44 e o 45. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a falar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Pegava, viu? Meus queridos, após Jesus ter curado esse homem, Jesus disse: não conte para ninguém. Eu vou explicar brevemente por que ele pediu isso. Naquela época, se uma pessoa por algum acaso fosse curada da lepra, ela teria que ir até o sacerdote e falar: olha aqui a minha pele, eu estou curado. E ali ela fazia um sacrifício de um animalzinho para simbolizar que ela tinha sido curada e para mostrar para todas as pessoas que moravam ali perto que essa pessoa agora não estava mais contaminada com lepra. Mas se esse jovem fosse falar para o sacerdote, para as outras pessoas, que ele foi curado por Jesus, eles poderiam acusá-lo de ainda ter lepra, porque eles estavam pouco a pouco criando ódio por Jesus, a ponto de o crucificá-lo. Então Jesus pediu: guarda isso com você, não conte a ninguém. Mas eu vou te dizer uma coisa: amar é compartilhar. E esse jovem não conseguiu guardar segredo. Quando ele saiu dali, que ele olhou para a pele dele, que ele viu que as pessoas agora podiam falar face a face com ele, sem correr de medo, ele ficou feliz, ele compartilhou com as pessoas.
Veja, este Jesus de Nazaré, Galileu, esse Jesus me curou. Olha a minha pele, eu não tenho mais lepra. Jesus me curou. Você entende isso? Sabia que Ele pode te curar também? Pode, se Ele me curou. Esse jovem saiu compartilhando, porque ele recebeu o amor de Jesus. E eu digo a vocês que amar é compartilhar. E aí, se vocês me permitem, meus queridos, eu vou introduzir a história número 2. Mas antes vou ler aqui para vocês. Quando o leproso experimentou a cura, a próxima coisa que ele fez foi testemunhar de seu curador. Ele não conseguia ficar quieto. Ele falou daquele que o havia curado. Amar é compartilhar. Assina isso no seu coração essa noite. História número 2 vai se encontrar em Marcos capítulo 5, versos 19 ao 20. Capítulo 5, versos 19 ao 20. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus queridos, eu li os versos-chave. Você pode estar se perguntando: Felipe, essa história aí fala do quê? Você leu o finalzinho dela para mim. Eu vou te contar. Eu sou um contador de histórias, então abra bem os seus ouvidos e preste atenção. Jesus, ele estava novamente em seu ministério, passando por aqui, passando por ali, curando enfermos, curando paralíticos, curando leprosos. E Jesus se deparou com uma pessoa possessa de demônios, uma pessoa endemoniada. E aí, meus queridos, essa pessoa não podia ser segurada de forma alguma. As pessoas que moravam ali perto pegavam correntes, pegavam cadeias, o que quer que fosse suficiente para prender uma pessoa, e tentavam prender esse endemoniado, mas era impossível. Uma força sobre-humana, de uma forma sobrenatural, ele se soltava das correntes, ele fugia, de alguma forma ele quebrava tudo e conseguia sair. Meus irmãos, as pessoas dali tinham medo de caminhar por ali. Esse jovem, esse rapaz endemoniado, já não podia ser considerado um rapaz. Ele vivia em sepulcros, em túmulos que ficavam em cavernas, e dali ele saía pela manhã, ele saía pela noite, e as pessoas morriam de medo dele. Mas aí, quando Jesus passou, os demônios que estavam dentro deste rapaz perguntaram para Jesus: o que eu tenho contigo, Filho do Altíssimo? O que eu tenho contigo, Filho de Deus? Os demônios do corpo daquele rapaz estavam inquietos, porque Jesus iria expulsar eles do rapaz para curar aquele jovem. E aí Jesus falou: eu vou tirar vocês daí, eu vou livrar esse jovem. Se vocês lerem a história completa, vocês vão ver que Jesus expeliu eles para uma manada de porcos que estava passando por ali. Isso não é a parte importante da história. Eu quero que você preste atenção no que aconteceu depois. Agora que eu li a história para vocês, leia novamente esse versículo 19 e 20. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe. Esse jovem, só um instante, ele, depois de ser curado, ficou tão fascinado que saiu falando para todas as pessoas, e o pessoal dali não gostou de Jesus, não gostou, e eles pediram: pega teu barquinho, pega tuas coisas, vai embora daqui. E Jesus foi saindo, e esse jovem, tão fascinado com o poder de Jesus, e tão agradecido, e com desejo de compartilhar esse amor, ele falou: mestre, deixa que eu suba neste barco, e vá com o Senhor, deixe que eu te siga, deixe que eu vá com você, para compartilhar o que o Senhor compartilhou comigo nesse dia. E aí Jesus respondeu: não, vá para a sua casa, e o quê? Para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se o quê? Admiravam.
Jesus tinha planos ainda maiores para aquele jovem. Ele não ia com Jesus proclamar por toda a Judéia. Ele iria proclamar em Decápolis. Contextualizando, era uma cidade gentia. Então, as pessoas dali não tinham julgamento por Jesus por não serem judeus. Essas pessoas estavam ali esperando a mensagem. Elas não conheciam. E esse endemoniado, que todos conheciam, quando apareceu lá, bem vestido, com boa face, com vozes calmas: olha, eu estou livre. E eu vim aqui compartilhar com vocês o que Jesus fez comigo. E as pessoas perguntavam: quem é esse Jesus? E ele respondia: o Filho de Deus, que tem autoridade até sobre os demônios. Eu ouvi dizer que ele curou paralíticos. Eu ouvi dizer que ele curou um rapaz de lepra. Eu ouvi dizer que ele ajuda as viúvas, que ele ajuda os pobres, que ele acolhe e ama as crianças. Esse Jesus veio para esta terra compartilhar amor. E eu, depois de ser salvo por ele, vim aqui compartilhar com vocês. Porque, meus queridos, amar é compartilhar. E aí eu entro na última história da Bíblia, porque depois eu vou contar mais uma para vocês. Você vai abrir agora em João. João capítulo 4. Capítulo 4, veja a partir do versículo 6. João capítulo 4, versículo 6 em diante. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água. Naquele momento, Jesus se encontrou com uma mulher samaritana. Samaritanos não se davam com judeus. Assim como hoje, queridos, existia naquela época xenofobia, aversão a estrangeiros, e principalmente contra pessoas de religiões diferentes. E aí, quando um judeu via um samaritano, não podia nem olhar na cara. Mas Jesus veio aqui nesse mundo para compartilhar comigo, com você, que não há diferença de pessoas. Amém. E aí ele chegou para aquela mulher, falou: me dê um pouco de água, compartilhe comigo um pouco de água. E a mulher falou: mas você bem sabe que eu sou uma samaritana e você é um judeu, por que você me pede água? E Jesus fala para ela uma coisa muito importante: se você soubesse quem está aqui, você me pediria água e eu te daria água viva, água da vida. Jesus disse que ele podia dar àquela mulher das mansões celestiais uma água que tiraria a sede dela para sempre. Uma água da qual aquela mulher nunca mais sentiria sede. Jesus queria compartilhar isso com ela. Se vocês continuarem lendo a história, vocês vão ver que Jesus pediu para que ela anunciasse essas coisas no povoado onde ela morava. E aí ela disse: Senhor, mas o meu marido isso e aquilo, e ele não é o meu marido. E Jesus falou: bem dissestes que não é o teu marido, porque você já teve 5. E a mulher se espantou. Ela em nenhum momento tinha contado: Jesus, eu tive 5 maridos. Jesus sabia. E aquela mulher parou e pensou assim: como é que ele sabe dessas coisas? E Jesus disse: vá compartilhar. E essa mulher foi até
a seu povoado. E leia comigo agora o que ela foi dizer. Versículo 28 até o 30, do mesmo capítulo 4. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher tinha uma vida difícil, julgada pelos homens, maltratada, escarneciam dela. Jesus foi o único que disse para ela: não tem problema você ser samaritano, não tem problema tudo que já aconteceu na sua vida. Se você tem sede de vida, eu tenho para você a vida eterna. E essa mulher foi compartilhar, meus queridos. Essa mulher foi compartilhar onde ela morava o amor de Jesus, o perdão que Ele tinha mostrado a ela, e principalmente o amor. Porque, meus queridos, eu falo isso mais uma vez para você: amar é compartilhar. Você entende isso? Amar é compartilhar. E aí, meus queridos, o último verso que eu gostaria de ler com vocês fica em 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 14. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Alguém procurando, levanta a mão. Tô show, mano. Show. Ajuda aí. Alguém procurando, levanta a mão. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 14. Alguém procurando ainda, pode levantar a mão. Corre, Chay. 2 Coríntios, Capítulo 5, verso 14. Corre. Vamos ler? Pois o amor de Cristo nos o quê? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todo, logo todos morreram. Meus queridos, em algumas versões dizem: o amor de Cristo nos domina. Em outras dizem: o amor de Cristo nos toma. Em outras dizem: o amor de Cristo nos encoraja, o amor de Cristo nos enforça, nos fortifica, nos refugia, nos protege, nos abençoa. O amor de Cristo, Ele te envolve. Esse constranger, meus queridos, é porque faz você ter vergonha da própria pessoa que você é. Mediante um amor tão grandioso que Ele tem por você, você se sente tão pequeno que você fica constrangido. Você se sente dominado, você se sente protegido, envolto pelas asas de Deus. E aí, eu quero contar para vocês a última história da noite, se vocês me permitem. Vou passar aqui rapidinho. Passa de novo.
Mais uma. Mais um. Pode passar. Aí. Não, volta um agora. Vou contar a história para vocês de Desmond Doss. Desmond Doss. É uma das histórias mais chocantes que vocês vão ouvir. Esse personagem foi interpretado em um filme chamado Até o Último Homem. Quem quiser depois assista, é um filme muito lindo. É uma forma de retratar cinematograficamente o que aconteceu com Desmond Doss. Mas, meus queridos, eu vou contar para vocês na íntegra. Esse soldado, esse rapaz, nasceu em Virgínia em 1919. E ele era uma pessoa dedicada. Ele era uma pessoa com princípios. Ele era uma pessoa de boa conduta. E aí, lá em 1945, lá em 1938, na verdade, começou a Segunda Guerra Mundial. E ele se alistou no exército dos Estados Unidos da América. Mas ele entrou no corpo médico porque ele não pegava em arma. Ele chegou lá e falou assim: ó, meu Deus disse que eu não posso matar. Se eu não for para matar, eu vou para salvar. Eu vou como médico. E ele nunca encostou em um rifle, em uma pistola, em uma espingarda, o que fosse. Nunca pegou em uma arma. E aí, meus queridos, vocês podem tentar imaginar como é que deve ter sido ir para uma guerra sem portar uma arma. Meus queridos, a guerra é um horror. A guerra é feia. E ali, as pessoas que vão para lá carregam armas, carregam granadas, carregam tanques, aviões, o que for. E elas estão destinadas a matar outras pessoas. E eu digo uma coisa para vocês: nosso soldado Desmond Doss, ele foi muito chacotado pelos seus superiores, pelos seus colegas soldados também, pelo tenente, pelo capitão, até mesmo pelos seus familiares que diziam: você está indo para a guerra, pega no rifle, vira homem. Mas ele foi fiel até o fim. E aí, em 1945, aconteceu a Batalha de Okinawa, Estados Unidos contra Japão. Os japoneses investiram com muita força para cima dos americanos, e tiro, e tiro, e tiro, e tiro. E os americanos iam caindo ao chão, e muitos deles se feriam no campo de batalha, e eles começaram a recuar. Todo mundo recuou e ficou para trás os mortos e os feridos. E Desmond Doss falou assim: eu não vim aqui matar, mas eu vim salvar. Ele pegou uma corda, fez um nó, e ele estava no topo de um desfiladeiro de muitos metros de altura, e ele amarrou essa corda de cima e jogou até lá embaixo. E ele foi em busca de homens para salvar. E ele encontrava um ferido, com a perna machucada. Ele pegava: ei, eu vou te salvar. Arrastava esse rapaz até a beira do precipício, amarrava ele na corda e devagarzinho ia descendo ele. E Desmond Doss ficou cada vez mais procurando mais um, e mais um, e mais um. E ele ficou 12 horas seguidas descendo homem por homem naquela corda, naquele desfiladeiro. Ficou 12 horas procurando pessoas para salvar. E esse soldado Desmond Doss, em 12 horas, salvou 75 homens. Anos mais tarde, perguntaram a ele: como é que foi isso? Eles foram lá, deram uma medalha de honra para Desmond Doss
e perguntaram: como você fez isso? E Desmond Doss disse que toda vez que ele encontrava uma pessoa e descia por aquela corda, ele caía de joelhos, fechava os seus olhos e dizia: Senhor, me ajude a encontrar mais um. E ele encontrava mais um. Amém. Levantava seu joelho e salvava. Ajoelhava de novo: Senhor, me ajude a salvar mais um. Levava mais um. Senhor, me ajude a salvar mais um. Salvava outro. Senhor, me ajude a salvar mais um. Sem importar uma arma. Não matou ninguém, mas salvou 75 homens da morte. E aí, meus queridos, eu digo para vocês que Desmond Doss, através da sua oração, através do seu testemunho, através da sua coragem, da sua confiança e fidelidade a Deus, demonstrou que amar é compartilhar. No filme, depois de tanta chacota, de tanta ignorância para com esse soldado, no final do filme, todos estão lá de olhos fechados esperando, e o tenente liga: cadê vocês? Estamos esperando, Senhor. Vocês estão esperando o quê? O soldado Doss terminar de orar por nós. Nós não vamos para esse campo, Senhor, sem que o soldado Doss termine de orar por nós. Tem sido essa a nossa oração? Senhor, me ajude a salvar mais um. Temos nós compartilhado o amor de Jesus uns para com os outros? Temos nós compartilhado o amor de Deus para as pessoas, para a nossa família? Tenho eu compartilhado esse amor? Tenho eu compartilhado a cura que só Deus pode dar? Tenho eu compartilhado a esperança que tem no nome de Jesus? Tenho eu compartilhado? Tem você compartilhado? Eu faço aqui nessa noite um apelo a você que quer compartilhar, você que quer compartilhar vida, amor, compaixão, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as pessoas ao seu redor falem: o que você está fazendo? Assim como falaram para o soldado Doss: por que você não está levando uma arma? As pessoas podem estar perguntando: por que você vai à igreja? Por que você não vem para uma festa? Por que você não vai aqui? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Temos nós compartilhado? Nós vimos nessa noite a cura de um leproso, a salvação de um endemoniado, e também o amor de Jesus por uma mulher samaritana. E aí eu convido você, se você tiver o desejo de compartilhar, faça um compromisso com Deus de compartilhar o amor dele para com as outras pessoas. Escute o amor que você está ouvindo durante a semana inteira. Eu vou estender esse convite a você que não é batizado. Se você não é batizado ainda e você sentiu durante essa semana o toque do Espírito Santo desde o primeiro dia, se você sentiu novamente no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto, se você aprendeu que amar é sacrificar, é agradecer, é perdoar, é confiar, é obedecer, e amar, meus queridos, é adorar, eu convido você a vir aqui na frente orar comigo. Eu convido você a se levantar e vir até aqui. Eu vou descer aqui.
Eu vou pegar na mão de uma pessoa aqui e vou pegar na mão de outra pessoa aqui do meu lado. Eu vou orar até sem microfone. Eu estendo o convite a você. Tem em você o desejo de compartilhar o amor de Deus para com as pessoas à sua volta? Tem você sentido esse desejo? Pego na sua agorinha, deixa eu só terminar. Tem você o desejo no seu coração de compartilhar? Eu estendo esse convite. Divulgar para as pessoas ao seu redor o amor de Cristo. Esse convite é para você. Eu convido o restante a se colocar de pé e eu vou orar. Fechem seus olhos. Pai eterno e supremo Criador, nós aprendemos coisas valiosas durante essa semana, Senhor. Nós aprendemos, Pai, que devemos sacrificar certas coisas da nossa vida. Aprendemos que nós devemos agradecer dia após dia, que nós devemos perdoar, Pai, perdoar aqueles que nos têm ofendido, perdoar aqueles que estão nos pedindo perdão, ou até mesmo pedir perdão para aqueles a quem nós podemos sentir culpa. Aprendemos, Senhor, que amar é confiar em Ti. Aprendemos que amar, meu Pai, é obedecer e também é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós aprendemos, Pai, que amar é compartilhar. Essa palavra é muito importante, porque nós vimos hoje, Senhor, que um leproso, após ser curado, não conseguiu conter a sua alegria e saiu compartilhando a todas as pessoas que estavam à sua volta. Nós vimos, Senhor, que um rapaz foi liberto do domínio de uma legião de demônios. E esse rapaz queria seguir Jesus, mas Jesus disse: vá pregar o Evangelho. E ele foi compartilhar. Nós aprendemos, Senhor, que uma mulher samaritana, ela recebeu o Teu perdão, recebeu o Teu amor e decidiu aceitar a água da vida eterna. A mesma água que nós aqui nessa noite também queremos, Senhor, nas mansões celestiais, no céu de infinito amor e bondade. E essa mulher, meu Senhor, compartilhou o Teu amor para com as pessoas. E nessa noite, assinado no coração de cada um aqui, o desejo de compartilhar. Em especial as pessoas que vieram até aqui à frente. Elas sentiram, Pai, durante a semana o toque do Espírito Santo. Não fui eu que falei aqui, foi o Senhor. E nessa noite vamos fazer o compromisso de compartilhar o Teu amor. Vamos compartilhar do dia em que fomos curados, do dia em que fomos transformados, em que fomos feitos nova criatura. Se for da Tua vontade, que possamos compartilhar do dia em que fomos batizados, do dia em que nós fomos transformados, Pai. Senhor, amolece os nossos corações e nos traga aqui pela manhã, cedinho, e que possamos, Pai, descobrir o último amar é compartilhar, e que desse saia a nossa decisão. Amém. Se nós um dia já aceitamos o Evangelho, cabe a nós a decisão de continuar. Amém.
Se ainda não aceitamos, teremos a oportunidade de tomar a decisão de o aceitar, de aceitar o teu sacrifício, de aceitar a tua palavra, de aceitar o teu carinho, o teu amor e o teu cuidado por cada um de nós, de aceitar a missão de compartilhar o Evangelho e de aceitar a missão de esperar deleitosamente a tua vinda. Amém. Senhor, é com essa oração que nós vamos nos despedir nessa noite. Uma oração que vai subir tendo como remetente o Senhor. E essa carta tem o selo assinado com o nome do teu Filho, Jesus. Amém. Amém.